Mas sabe, eu queria tratar aqui com a igreja de um assunto que, de certa forma, me incomodou. Eu espero em Deus que Deus fale com você também em meio à sua palavra nessa manhã. Abra sua Bíblia, irmãos, no capítulo 39 do livro de Gênesis, 29, melhor dizendo. Eu vou contextualizar aqui alguns pontos e eu quero que você possa entender o que eu quero trazer aqui para a igreja. Gênesis capítulo 29. Vamos começar falando sobre uma família. E em seguida, iremos então entrar no assunto propriamente dito. Capítulo 29 de Gênesis e o verso 31, o texto diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Muitos pensam que só Raquel era estéril. Ambas eram estéreis, tanto Raquel quanto Lia. Tem uma tradução que chega a dizer assim: Deus abriu a madre de Lia enquanto Raquel permanecia na condição de estéril. Aqui as duas eram estéreis. É uma pena que Jacó não levou em consideração o que fez o seu pai Isaac. A Bíblia fala que quando Rebeca estava ali na dificuldade de ter um filho, Isaac orou ao Senhor. Ele foi buscar a Deus em oração e Deus abriu. Aqui nesse caso a gente vê um arrumadinho que é feito, né? Jacó, infelizmente, ao fazer daquela situação, embora a gente sabe que ele foi forçado àquele casamento, assim como foi Elcana também. Elcana só tinha uma esposa, que era Ana. Ele relacionou-se com Penina porque ela não dava filhos. Então ele contraiu um outro relacionamento decorrente à questão de não ter filhos. E aí então ele entra naquilo que nós conhecemos como segundo relacionamento. Mas aqui, Jacó então relaciona-se com Lia. E então no capítulo 30 e o verso de 1 a 6, observe aqui agora o drama dessa história. Você entende que aqui existe um problema familiar. Jacó até então tinha duas mulheres, Raquel e Lia. E em seguida, vendo Raquel a condição da qual a sua irmã e rival se encontrava, observe o que aqui diz o texto. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita ou relaciona-se com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho. Observe que existia essa prática comum na época antiga. Se a pessoa não tinha filhos, então a esposa poderia arrumar uma serva e aquele filho que tivesse herdaria as heranças, teria ali um direito semelhante a um filho de fato real. E então, dessa forma, Raquel infelizmente usou essa artimanha. E aqui no verso 6, então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. Observe então que você entende no texto que Raquel fez o quê? Ela fez uma oração, porque ela fala que Deus me ouviu. Então se Deus ouviu, é lógico que ela falou com Deus em relação à situação. Só que ela bota o nome do filho com o significado daquilo que ela tinha sido vivenciado. Deus julgou a minha causa. Então Dan significa julgar. Irmãos, aqui é onde começa a raiz de todos os problemas. O nome Dan, dessa raiz aqui, significa julgar. Depois disso, você vai encontrar no capítulo 49, quando Jacó profere as bênçãos para os seus filhos, o que ele fala referente a essa situação. E aí, infelizmente, por mais que Raquel tenha dado o nome dele, ela queria que ele fosse aquele que julgasse. Você encontra um juiz que era da tribo de Dan, quem lembra dele? Foi o último juiz do livro de Juízes. Depois entra Samuel no capítulo 1, no livro de Samuel. Qual foi o último juiz que morreu? O mais forte de todos. Agora ficou mais fácil, né?
Sansão. Sansão era da tribo de Dan. Ele julgou Israel. Você vê que o livro de Juízes gasta mais tempo em falar do juiz Sansão do que qualquer um outro. Ele fala muito sobre ele. Porém, embora Sansão tivesse essa prerrogativa, a gente viu que a vida dele não foi da maneira como deveria ter sido feita. Mas houve um arrependimento, houve a confissão e houve uma aceitação da parte de Deus. Tanto é que no livro de Hebreus capítulo 11 ele se encontra lá. Mas voltemos aqui para a situação de Dan. Ser juiz, irmãos, não é fácil. Não é fácil. O que é que você entende a capacidade de alguém julgar? Você tem que ter o discernimento para ser honesto, em saber quem de fato merece o quê, ou como avaliar uma questão com justiça. Então, um juiz, quando ele vai avaliar, tá lá os advogados e promotores, ele que dá o aval final. Ele vai ter que sondar toda a situação, as testemunhas também, para saber se aquilo de fato deve ser de uma forma ou de outra. Observe que importância Raquel tinha dado ao primeiro filho. Deus julgou, então será Dan o seu nome. Julgar. E agora, em meio a essa situação, lá na frente, no capítulo 49 do livro de Gênesis, eu quero que você vá lá para o capítulo 49 e nas bênçãos que é proferida, do verso 16 ao verso 18. Observe, irmãos, eu não vou fazer menção para não ficar extenso, mas se você depois quiser ler em casa o capítulo 39, melhor dizendo, o capítulo 30, você vê que cada filho ali, tanto de Raquel, depois, que onde chega a ter José como primeiro, ela fala, Deus então aumentou agora a minha vida, então colocou José, quer dizer, aumentador, aquele que faz crescer. Isso fez valer em sua vida, porque quando ele foi para o Egito, ele fez crescer tudo. E a vida de José foi uma vida de crescimento. Os nomes hebreus, nós sabemos que eles tinham dado sempre com a importância de um significado que era desejável que a pessoa vivesse de acordo com os nomes dos quais eles eram lhe dados. Mas no capítulo 49, Jacó, já prestes a morrer, estava bem moribundo. Do verso 16 ao verso 18, ele profere agora a Dan a bênção dela. E observe o que é que diz aqui. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o cavaleiro por detrás. Aqui soa como traição. Como a gente pode fazer uma nominação dessa a essa tribo aqui? Jacó profere essa bênção, mas parece muito mais uma advertência, uma repreensão. E ele faz consciente, embora ele não chegue a vivenciar para vê-lo, mas é assim que acontece. Morder por detrás, ser alguém que é traiçoeiro. É como se eu tivesse querendo colocar uma pessoa contra outra e falasse mal da pessoa. E aí eu tivesse a tendência de querer por trás ali, eu vou por trás e digo, olha fulano, aconteceu isso. E a pessoa então escuta e assimila aquele que foi dito. E acaba criando um conceito para aquela pessoa. Dan, irmãos, foi uma tribo terrível. Eu posso dizer sem medo de errar, Dan foi a única tribo que se perdeu. É triste dizer isso, mas é verdade. Eu não quero que você confunda a tribo com os indivíduos. É bem diferente. Amon, Moabe, os Amalequitas, todos esses povos eram inimigos de Deus. Ruth, ela era moabita. Mas quem foi Ruth? Por mais que tivesse sido de uma nação que era considerada como inimiga do povo de Deus, ela chega a dizer a Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Ela se converteu. Raabe, uma prostituta cananeia, por nação, inimiga do povo de Deus, mas por pessoa, não. Se você for ler depois, eu não vou poder recitar para não gastar muito tempo, eu quero que você se apegue depois, se quiser anotar na sua Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulo 49, e depois você faz uma analogia com Apocalipse, capítulo 7. Quando faz distinção ali, entre as tribos, o livro de Ezequiel, ele menciona as 12 tribos, Dan está lá. Quando você lê o capítulo 7 do Apocalipse, Dan não se encontra. É outra.
E ali é substituída por outra tribo. Só corrigindo, é o capítulo 48 do livro de Ezequiel, não 49. E Apocalipse capítulo 7. Você vai encontrar todas as tribos. Dan não está ali. Sabe o que eu entendo? O problema da tribo de Dan foi maior do que eu esperava. Dan foi a primeira tribo, irmãos, a causar idolatria. Se você for ler no capítulo 18 do livro de Juízes, existia um sacerdote, um levita, chamado Mica. E a tribo de Dan, ela estava querendo com que alguém pleiteasse. Abra sua Bíblia, o livro de Juízes. Juízes capítulo 18. Só para você contextualizar aqui, Juízes capítulo 18 e o verso de 1 em diante. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os de sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles juntos à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E ele então responde: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Esse sacerdote, irmãos, aqui não está dizendo o nome. Mica é que era o personagem principal, mas sacerdote não. Portanto, então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: Ide em paz. O caminho que levais está sob a vista do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinham trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou. Verso 11. Então partiram dali a tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam a Kiriat Jearim em Judá, pelo que chamaram a este lugar Mané-Dan, até o dia de hoje, e está por detrás de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa. No verso 14, irmãos, em seguida, eles roubam a imagem. Não vou ler o texto aqui, mas no verso 14 em seguida, aparecem os danitas, então, roubando uma estatueta ou uma imagem, para com que através dela consultasse a Deus. Então você encontra ali o indício de idolatria, de fato, pela tribo de Dan. Existia uma prática, ou um conselho, entre os rabinos, que existiam 3 coisas que eles repugnavam. Era a idolatria, o incesto e o assassinato. Só que dentro dessas 3 coisas, irmãos, existe algo que é muito pior, que a tribo de Dan tem o hábito, no caso, era o fato de julgar. Mas o que me chama a atenção é que, embora essa tribo tenha sido a tribo julgadora de Israel, e julgava, infelizmente, o tratava ao falar mal da pessoa, me fez entender o seguinte: aquele 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho, se encaixa muito bem com o morder por detrás daquilo que foi proferido por Jacó em Gênesis 49. Eu não sei como é que você vê esse tipo de situação. Irmãos, isso não é uma coisa comum de se levar. É uma coisa que deve ser passado em branco ou deixado de lado. Algo como se não tivesse a devida importância. Se não tivesse, não estaria lá no 9º mandamento. E a Bíblia, na versão... A Bíblia de Jerusalém chega a dizer assim: não proferirás um testemunho mentiroso contra o teu próximo.
Isso é muito forte. Quando a Ellen White fala sobre isso, ela chega a dizer que até o semblante dos olhos você pode falar algo contra alguém de maneira direta. Quer um exemplo disso? Eu vou fazer o seguinte. Irmão Carlos, cita um irmão aqui da igreja. Qualquer um. Ou me pergunte sobre ele. A igreja vai responder pelo meu gesto do rosto. Qualquer pessoa da igreja. Agora que eu penso que eu vou te lá, viu? Pode falar. Diga lá. Irmão Daciano, eu não sei quem é. Ele chega para mim e fala assim: irmão Abel, o senhor conhece irmão Daciano? Eu faço: o que é que eu ia dizer com isso? Só isso. Ele perguntou se eu conhecia. Eu não falei nada. Eu só demonstrei. Se você for ler o comentário que Ellen White fala sobre o nono mandamento, você vai ver a importância disso. Não falar mal de alguém. Ele nem sabe, ele já saiu na mente: puxa vida, o irmão Daciano, pelo que Abel falou, não é uma pessoa boa. Mas irmão Daciano, eu sei que eu sou uma pessoa boa, não sei nem quem é irmão Daciano. Se ele estiver aqui, esse aqui eu conheço. Esse aqui é bom. Agora tem que sair bonito, né? Já falei com ele outras vezes, a gente conversou fora da igreja ali fora umas vezes, conheço o irmão Daciano. Então, nesse caso eu não vou fazer essa cara assim, não. Ah, não, irmão Daciano é uma pessoa maravilhosa. Mas sabe, irmãos, isso é muito sério a questão. O maldizer, a maledicência é terrível, é muito terrível. Se você não levar em consideração, infelizmente, a igreja não tem punição para quem fala mal do outro. Não existe punição. Ah, irmão Abel, o senhor está sendo disciplinado porque o senhor falou do irmão Carlos, porque o senhor falou do irmão Gustavo. O senhor vai ser disciplinado. Não tem. Eu chego para o meu filho e falo assim: olha, tem uma irmã ali na igreja, aquela que fica no som. Ela é muito isso, isso e isso. É mesmo, pronto. É o suficiente. Ele vai e fala para outro. E fala para outro. Irmão, depois que isso for cortado, já criou um problema tamanho de um trem. E para desfazer isso, é um processo. Por que Paulo disse que os maldizentes não vão se salvar? Será que é uma coisa de pouca importância? 1 Coríntios capítulo 6. Eu acredito que deve ser o 2 Coríntios, irmãos, perdão. É 1 Coríntios mesmo? É, o capítulo 6. E o verso 9 em diante. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui é sério demais. Olha o nível que é colocado os maldizentes. Há um perigo sério. Provérbios aconselha a você não se associar com os maldizentes. Quando o Salmo 1 chega a dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele é outro, é na lei do Senhor. Suponha-se que eu esteja aqui na igreja com meu filho, o irmão Carlos está pregando. O irmão Carlos é o pastor da igreja. Acaba o culto, eu vou para casa e chego para o meu filho na mesa e falo assim: rapaz, aquele sermão do irmão Carlos, vixe, meu Deus do céu, é um complicado, viu? Aquele pastor ali, irmão Carlos é pastor da igreja. Meu filho cresce com o conceito de acordo com o que o pai fala no almoço e como é o irmão Carlos. E eu sei que ele é pastor. Aí eu chego para o irmão Carlos e digo assim: irmão pastor, eu queria que o senhor falasse com meu filho, porque ele perdeu o respeito pelos pastores da igreja. Rapaz, eu estou preocupado com isso. E o irmão Carlos sabe que eu costumo, na refeição, comer pastor com soja na hora de comer. Porque eu largo a madeira mesmo. Aí ele chega para mim e fala assim: Abel, eu não posso fazer nada para o seu filho agora, já que você acostumou há tanto tempo em falar mal diante dele, com ele na hora da refeição. Como é que eu posso criar um conceito de cristianismo no meu filho? Por que a apostasia também na igreja? Por que as pessoas ficam contra um contra os outros? Não seria isso pela difamação?
Não seria isso por falar mal de alguém, criar um conceito errôneo da outra pessoa? Isso aqui é sério demais. Quando Paulo coloca entre comparação com roubadores, efeminados e ladrões, isso me faz entender que isso é mais sério do que eu penso. O salmista, ou melhor dizendo, o sábio Salomão, ele fala de 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina, ou ele odeia. Provérbios capítulo 6. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 6. Provérbios 6. E o verso... Tem um aqui, mas deixa eu ler logo esse 6. Capítulo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa aqui é a 7ª. É a 7ª. Sabe o que me chama a atenção? No céu, o que levou à expulsão de muitos anjos também foi a difamação. Satanás conseguiu com a sua cauda, e aí Isaías descreve como se fosse um engano, arrastar até essa parte de lá. O texto diz assim: quando eu estava observando esse texto do capítulo 6 de Provérbios, o verso 20, ele faz um apelo: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. No contexto de que um pai e uma mãe jamais seria aquele maldizente, aquele que falasse mal de alguém. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. Filho ouve, filho ouve, filho ouve. Ouve a instrução do teu pai, ouve a instrução da tua mãe. Sabe o que me chama a atenção? Hoje, se uma pessoa, um exemplo, tem um irmão que está carregando a feira, aí passa uma irmã de carro e pergunta ao irmão se ele quer uma carona. O irmão aceita e entra no carro dela e vai. Aí está Abel lá olhando aquilo. Aí eu chego para o irmão Daciano e falo assim: irmão, eu vi o irmão pegando carona com a irmã. Eu não falo do peso, não falo da situação dele. Foi mesmo, eu estava até que desconfiado de não sei o quê. Meu irmão, acabou-se. Leva a comissão. Depois que foi desfeito, que eu estava fazendo um tratamento, não podia carregar peso, a irmã passou na hora e me ajudou, já era. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu tenho que ter muito cuidado com a minha língua. Depois, com outro tempo, a gente pode fazer um estudo sobre o capítulo 3 de Tiago. Observe o que é que Tiago fala sobre isso. A língua é como um fogo que incendeia, causa um reboliço tremendo. É terrível a questão da língua. Porém, tem um personagem que pouco fala sobre ele, mas pouco, mas ele é chamado de justo. Eu só conto um versículo falando sobre ele, até então. Alguns outros só recita ele, mas um só. Mas fala que ele não ousou a sua boca a causar mal. E a quem ele estava fazendo, nunca estava fazendo mal, a sua esposa. Ele não quis causar mal a ela. Esse é um exemplo a ser seguido por mim e por você. Mateus capítulo 1. Eu vou ler esse texto, uma tradução diferente, mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Mateus capítulo 1. O verso 18 ao 20. Observe o texto. Eu vou ler nessa tradução aqui, que é a tradução King James, eu acho ela mais detalhada em relação a esse texto. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José,
ou desposada, como diz a sua tradução, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, pronto, agora fala dele, aí observe o adjetivo que é dado a ele. Um homem, José era o quê? Justo, presta atenção, e não querendo difamar. A minha versão fala assim, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. O que é que você entende por isso aqui? Irmãos, ele tinha aqui um prato cheio para chamar Maria de quê? De adúltera. Ele podia fazer isso. Mas a Bíblia fala que ele era um homem justo e ele não ousou ao causar público aquilo que ele acreditava que poderia causar desonra para sua esposa. O anjo depois o visita. Você conhece a história? Quando se sabe algo de alguém, por que não age em oração? Por que não busca a Deus para que os fatos sejam revelados e que Deus tome conta? É Deus que avalia essa situação, não sou eu. É a Ele que eu tenho que deixar com que sejam as coisas resolvidas. Em meio a essa situação, José guardou silêncio. O texto é muito claro quando chega a dizer, ele não quis expô-la à desonra. Mas parece que hoje é o contrário. Só basta perceber alguma coisa, fulano está traindo com ciclano. Ah, irmão, isso é terrível. Se existe algo perigoso, é tanto aquele que fala, quanto aquele que escuta também. É sério isso aqui. Sabe por que existe maldizente? Porque existe quem escuta. Porque existe alguém que dá corda, ou que alimenta. Rapaz, é mesmo. Por que as revistas de fofoca vendem tanto? Isso não se deve. Mexerico é algo sério, irmãos. Mas é muito sério. Eu vou citar para vocês aqui uma história que você conhece. Muito triste essa história. Davi, ele tinha fugido, estava vivendo foragido. E ele foi na casa de um sacerdote, chamado Aimeleque. Chegando lá, tinha um homem edomeu, chamado Doeg. E ao chegar lá, ele então pede a ele uma comida, ele o oferece. E depois dá a espada de Golias, Doeg estava lá. Para a gente dar continuidade, eu quero que você veja isso na Bíblia. 1 Samuel capítulo 22. Eu quero fechar com vocês nesse verso, para vocês entenderem a condição da qual ocorreu ali. Capítulo 22 de 1 Samuel. A história que eu iniciei é essa. Ele vai até a casa do sacerdote, alimenta-se lá, Doeg estava lá, só que Saul, você sabe, Saul perseguiu Davi todo o tempo. Todo o tempo perseguiu. Só quando Davi foi para a casa dos filisteus que ele deixou então, ficou com os filisteus que ele deixou de persegui-lo. Mas até aí ele vivia perseguindo e tentando matar Davi a todo o tempo. Foi um homem extremamente pertinaz. Observa aqui agora o verso 15. Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele, Aimeleque falando para Saul em relação a Davi? É certo que não, que o rei não atribua nenhuma acusação contra mim. Aqui é a relação que está havendo quando Saul já toma conhecimento da história. Mas deixa eu voltar aqui, no verso onde o próprio Doeg faz menção àquela situação. Verso 9. No verso 8, Saul então está indignado porque ninguém falava sobre a situação com ele. Mas aqui no verso 10 diz assim, no verso 9 diz assim: foi quando Doeg, o edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nobe, para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitude. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar ao sacerdote Aimeleque, filho de Aitude, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram à presença do rei. Quando Doeg fala com Saul, ele não simplesmente não fez o comunicado. Ele fez o comunicado para trazer ira de fato. Foi uma maneira de você querer colocar alguém contra o outro.
Lembre-se o que é que fala no livro de Provérbios, o que isso é minha contenda entre irmãos. É você colocar um contra o outro e ficar de fora, só vendo o negócio pegar fogo agora. O que aconteceu aqui foi que Doeg fala para ele, Saul fica indignado. O texto não chega a dizer com clareza a relação aqui, mas eu vou ler um texto de Ellen White que é muito forte em relação a isso. É tanto que mais adiante, aqui no verso 18 do capítulo 22, Doeg mata o sacerdote. E depois não só o sacerdote, mas vai até a casa deles e mata todos eles. Morre aqui, irmãos, 85 sacerdotes. E um historiador chamado Flávio Joséfo diz que quando eles foram para casa, ele matou mais 300 ali. 300 da casa, só os sacerdotes foram 85. Mas o historiador chega a dizer que morreu mais 300. Agora, por que isso? Observe o tom de linguagem que ele falou, comentário do livro Patriarcas e Profetas. Observe aqui o que é que diz esse texto. Afirmou a seus conselheiros que uma conspiração se formara contra ele e contra o oferecimento de ricos presentes e cargos de honra, subornou-os para que revelasse a pessoa entre o seu povo favorecera a Davi. Aqui foi Saul oferecendo dinheiro para com que as pessoas pudessem trazer informações sobre Davi. Doeg, preste atenção aqui, irmãos. O idumeu fez-se informante, movido pela ambição e cobiça, bem como pelo ódio ao sacerdote, que havia reprovado os seus pecados. Relatou Doeg a visita de Davi a Aimeleque, acrescentando isto sob uma luz tal que acendeu a ira de Saul contra o homem de Deus. A forma que ele fez foi que trouxe a raiva de Saul. Olha o que é que diz o texto. As palavras daquela língua perniciosa, postas sob o fogo do inferno, instigaram as piores paixões no coração de Saul. Enlouquecido de raiva, declarou que a família toda do sacerdote pereceria. E o terrível decreto foi executado. Não somente Aimeleque, mas os membros da casa de seu pai, 85 homens que vestiam o éfode de linho, foram mortos por ordem do rei pela mão assassina de Doeg. Isso aqui foi um comunicado que ele fez. Observe o grau de situação que isso acontece. Quando Deus disse, não dirás falso testemunho contra alguém, ele falou enfaticamente, não deu espaço para outra margem, não deu. Mas sabe, aconteceu algo parecido em nosso meio. Eu acho que vocês conhecem essa história. Mas, antes de contar essa história, dê uma olhadinha no livro de Salmos, capítulo 15. Salmo, capítulo 15. E o verso 1 ao verso 3. Salmo 15. E o verso 1 ao verso 3. Aqui diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 101. Salmo 101. Eu vou ler do começo. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei atentamente, sabiamente, ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim um coração perverso.
Não quero conhecer o mal, ao que as ocultas, observe esse verso 5, ao que as ocultas calunia o seu próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Olhar altivo, irmãos, quer dizer alguém que é orgulhoso. Lembra lá? Olhos altivos. A pessoa que se acha muito alguma coisa. Isso aqui é sério também. Ellen White chega a descrever no livro Caminho a Cristo que orgulho é um pecado tão sério, mas tão sério que ele é imperceptível. Eu volto a dizer, a igreja não tem regra ou lei para punir quem é orgulhoso. Não tem. Então isso não quer dizer que pelo fato de ninguém tomar o conhecimento, eu estou de paz com Deus, porque não estou, irmãos. Eu não estou. O meu coração tem que ser sincero, como está dizendo aqui o texto bíblico. Eu tenho que levar em consideração essa importância aqui. É muito fácil eu ser aceito aqui diante de vocês, mas com o meu coração por Deus não é aceito. Não adianta. Ou eu sou sincero de fato ou eu não sou. Por isso que a palavra sinceridade vem da palavra latina que significa sem cera, sem mácula, sem mancha, sem cobertura. Eles tinham uma prática antiga que as pessoas pegavam bancos de madeira e velhos, estragados, eles colocavam cera por cima e vendiam nas praças. Quando alguém comprava aqueles bancos, ele perguntava, o banco é sem cera ou é sem cera? E diziam que era. Então o comprador adquiria. Na época antiga não existia Procon. Quando ele comprava, passava-se um tempo, a cera caía e mostrava-se realmente como era aquele banco. Um banco feio, mal feito, cheio de buracos. E aí então surgiu a palavra sinceridade. Sem mácula, sem mancha, sem buracos, mas com de fato proceder que se tem. O verso 5, quando chega a dizer que os meus olhos procurarão, o verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Irmão, você disse uma coisa, e eu vou dizer uma coisa com vocês que eu aprendi com o próprio pastor aqui, pastor Cícero. Ele disse a mim uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Abel, preserve-se de não cair na língua do povo, porque depois que você cair, dificilmente você se recupera. Dificilmente, porque sai de um para o outro. E depois, irmãos, é um complicado isso aí. Foi um dos conselhos que ele me deu, um dos maravilhosos conselhos que ele me deu. Ele visitava a minha casa, eu era um amigo do qual até hoje tenho contato com ele. Tenho um grande respeito pelo pastor Cícero. E se existe algo, irmãos, que a gente tem que trabalhar, é amar a maledicência e não ser também ouvinte. Eu peço a Deus que nossos lábios sejam purificados, que Deus converta de fato a nossa língua e nosso coração, que nós não venhamos permitir com que aquilo que causa tanto destroço seja continuado na igreja. Eu tenho que ter cuidado comigo mesmo, porque por mais que a igreja não tenha punição para isso, eu sou visto como culpado diante da lei mais alta, a lei de Deus. Essa eu tenho que temer. O temor do Senhor, diz Provérbios, é o quê? O princípio da sabedoria. Então, irmãos, a mensagem do anjo da igreja é: temei a Deus e dai-lhe glória. Tema a Deus, respeite a sua presença. Você não é qualquer um, você é um filho herdeiro do Pai Celeste. Você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um cordeiro, não é um cabrito. Você é uma pessoa que foi chamada por Deus. O diabo está indignado com você e comigo, porque ele sabe que nós somos um tição tirado do fogo. Portanto, não permita com que a sua língua ou seus ouvidos deem continuidade àqueles que gostam de fazer isso. Que Deus, de fato, irmãos, venha purificar o nosso coração. E que a nossa vida, como disse Paulo, tenha cheiro de vida para a vida. E que, sendo assim, nós possamos alcançar o céu da qual o Senhor deseja. O Salmo 101 é descrito como o Salmo de 144 mil. E no próprio capítulo 14 fala que na boca dos 144 mil não achará engano. Na língua não achará engano. Que a nossa língua seja assim. Que assim como é dito no hino, há um perfeito louvor na criança. Que haja um perfeito louvor na minha vida e na sua vida. Que Deus nos faça valer que nós somos herdeiros de fato, não cidadãos deste mundo, porque é o que o diabo quer fazer, nos colocar como pessoas da terra, mas nós só estamos com os olhos na terra, com os pés na terra, melhor dizendo, mas nossos olhos estão fitos no céu. Que Deus, portanto, nos abençoe. Eu convido a igreja para colocar-se de pé e a gente possa fazer uma oração para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, fale conosco a cada dia.
Eu poderia, irmão, citar aqui vários textos. Paulo fala isso demais, demais. Não seja difamador, não seja maldizente. Diversas vezes aconselha a Paulo, a Tito. Tiago fala no capítulo 3. Tem muitas coisas que fala sobre isso. Mas quando eu vejo essa enumeração de texto, eu vejo assim, Senhor, isso aqui não é coisa sem importância. Se tiver um só já é o suficiente. Mas se tem muitos, é porque o negócio é sério. Então eu tenho que levar em consideração. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos aconselha a levarmos com seriedade o proferir palavras que enalteça ao Senhor. Tu dizes, Senhor, em Tua palavra, que com a boca nós bendizemos a Deus e aos homens, mas também com a língua. Nós amaldiçoamos o homem feito à imagem de Deus. Portanto, Senhor, nos ajuda a não alimentarmos no fofoqueiro, no mexeriqueiro, no maldizente, aquilo que na verdade provém de um espírito diabólico, mas que nós, Senhor, com a atuação do Senhor, com firmeza e inteireza de coração, possamos estar dispostos a levar avante a Tua obra aonde quer que estivermos. A Tua igreja, Senhor, está incumbida hoje à tarde a fazer a entrega dos livros, a levar avante a Tua obra. Que todos os irmãos, Senhor, que estiverem envolvidos, tenham a Tua bênção. E aonde eles forem, eles não sejam, Senhor, pessoas que são conhecidas por coisas erradas, mas que sejam pessoas que, embora tenham sido errados, hoje são pessoas que andam em cidades, em pé, ou melhor dizendo, andam em estradas que os leva até a luz do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que viemos a passar pelo vale da sombra da morte, Senhor, que temos a certeza que nós não iremos temer mal algum, porque o Senhor estará conosco. É com esta bênção, é com este pedido, e no perdão dos nossos pecados nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.